Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 171, Provérbios de 5 a 8. Bora lá? Provérbios 5. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Incline o ouvido ao meu discernimento. Assim, você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Porque os lábios da mulher alheia destilam mel, e a sua voz é mais suave que o azeite. Mas no final é amarga como o fel e afiada como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte. Os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela não atenta para a vereda da vida. O seu rumo oscila, mas ela nem percebe. Agora, pois, meus filhos, ouçam-me. Não se desviem das minhas palavras. Ande por um caminho longe dessa mulher. Não se aproxime da porta da casa dela, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem dos seus bens e o seu esforço não enriqueça a casa do forasteiro. No final da sua vida, você gemerá, quando a sua carne e o seu corpo definharem. Você dirá: Como odiei a disciplina! Como meu coração rejeitou a repreensão! Não ouvi os meus mestres, nem fiz inclinar o meu ouvido aos que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as tuas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa. Que os seios dela sempre o fartem de prazer. Que você se embriague sempre com o seu amor. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher de outro homem? Por que abraçar os seios de uma mulher adúltera? Pois o Senhor vê os caminhos do homem e examina todas as suas veredas. As maldades do ímpio o prendem, e as cordas do seu pecado o aprisionam. Por falta de disciplina morrerá, andará cambaleando por causa da sua grande insensatez. Provérbios 6. Meu filho, se você serviu de fiador ao seu próximo, e se, com um aperto de mão, se empenhou por um estranho, então você caiu na armadilha das palavras da sua boca e é prisioneiro do que falou. Portanto, meu filho, uma vez que você caia nas mãos do seu próximo, faça isto para se livrar. Vá e humilhe-se, incomode o seu próximo. Não permita que os seus olhos durmam. Não dê repouso às suas pálpebras. Livre-se como a gazela se livra do caçador, e como a ave se livra do laço do passarinheiro. Vá à formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, ó preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços para descansar um pouco mais. E a sua pobreza sobrevirá como um assaltante, e a sua necessidade como um homem armado. O homem perverso é uma pessoa iníqua. Anda por aí com a cabeça corrupta. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Trama perversidades com o mal no seu coração, e em todo o tempo provoca discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Meu filho, guarde o mandamento do seu pai, e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração. Ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando deitar, eles o protegerão. Quando acordar, falarão com você. Porque o mandamento é lâmpada,
a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão para guardar você da mulher má e dos enganos sutis da mulher adúltera. Não cobice no coração a sua beleza, nem se deixe seduzir pelos seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de uma vida preciosa. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a sua roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os seus pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher do seu próximo. Esteja certo de que não ficará impune. O ladrão não é desprezado se, faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. O homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Ele recusará o suborno, por mais que você o aumente. Provérbios 7. Meu filho, obedeça às minhas palavras e guarde no íntimo os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã, e chame o entendimento, seu parente. Eles o manterão afastado da mulher alheia, da mulher adúltera com suas palavras sedutoras. Da janela da minha casa, olhei através da grade e vi entre os ingênuos, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, passeando a caminho da casa dela. Vinha no crepúsculo, já ao entardecer, quando chega a mais profunda escuridão da noite. A mulher veio, então, ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e obstinada. Os seus pés nunca param em sua casa. Ora está na rua, ora nas praças. Em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso, saí ao seu encontro. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito colchas de linho fino do Egito, de várias cores. Perfumei a minha cama com mirra, aloes e canela. Venha, vamos embriagar-nos de paixões até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Porque o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das suas instruções, o persuadiu e o atraiu com enganos sutis. Imediatamente ele a seguiu, como o boi levado ao matadouro, ou como o servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, meus filhos, ouçam-me, deem atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que ela matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Provérbios 8. Acaso não chama a sabedoria? E o discernimento não ergue a sua voz? Nos lugares mais altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se situa. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. Ah, vocês, homens, eu clamo, e a minha voz é para toda a humanidade. Vocês, ingênuos, adquiram a prudência. Vocês, tolos, adquiram bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão o que é certo. A minha boca fala a verdade, pois os meus lábios detestam a maldade. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas retas, e retas para os que encontram conhecimento. Aceitem a minha instrução em vez da prata,
e o conhecimento em vez do ouro escolhido, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar se compara a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. Eu sou o entendimento. A mim pertence o poder. Por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem justiça. Também por meu intermédio governam os príncipes e os nobres, todos os que julgam com justiça. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. O meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, pelas veredas do juízo, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de águas. Antes de serem assentados os montes e de existirem as colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, lá estava eu. Quando firmou as nuvens em cima e fixou as fontes do abismo, quando determinou os limites do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava sempre ao seu lado. Dia a dia, eu me deleitava e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com todo o seu mundo, e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos. Bem-aventurados os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Bem-aventurado o homem que me ouve, vigiando diariamente as minhas portas, esperando a entrada da minha casa. Porque todo aquele que me encontra acha a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Peço a Deus que dê sabedoria a mim e que dê sabedoria a cada um de vocês também, né? Que a gente possa cada vez mais adquirir a sabedoria e ter o discernimento aqui na leitura da palavra. Espero ver vocês aqui amanhã novamente e que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela companhia.